Senhoras e senhores, bom dia. Estamos dando início à segunda sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, que se destina a dar posse e exercício à Vice-Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Ceará, à Vice-Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado do Ceará e aos membros do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. O Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, órgão da administração superior, que é encarregado de velar pelos princípios institucionais e pela observância dos preceitos funcionais dos membros do Ministério Público cearense, acolhe nesta sessão solene a excelentíssima Procuradora de Justiça, Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, para exercer o cargo de Vice-Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Ceará, na forma prevista no artigo 81 da Lei Complementar nº 72, de 12 de dezembro de 2008, e a Vice-Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado do Ceará, Maria José Marinho da Fonseca, na forma do artigo 53 da Lei Complementar nº 72, de 12 de dezembro de 2008. O egrégio colegiado recebe também os membros do órgão especial, os excelentíssimos procuradores de justiça, Luiz Eduardo dos Santos e Manuel Lima Soares, integrantes por antiguidade, e a procuradora de justiça, Carmelita Maria Bruno Salles, integrante eleita para o biênio 2020-2021. Compõe a solene mesa o excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça e presidente do Colégio de Procuradores de Justiça, Manuel Pinheiro Freitas. O excelentíssimo Procurador de Justiça e Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Ceará, Pedro Casimiro Campos de Oliveira. A excelentíssima Procuradora de Justiça e Ouvidora-Geral do Ministério Público do Estado do Ceará, Vera Maria Fernandes Ferraz. O excelentíssimo Promotor de Justiça e presidente da Associação Cearense do Ministério Público, Aureliano Rebouças Júnior. E a excelentíssima Promotora de Justiça e secretária dos órgãos colegiados, Flávia Soares Unenberg. E, para abrir esta sessão solene, anunciamos a palavra do excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro Freitas. Declaro aberta a segunda sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, que dará posse à Vice-Procuradora-Geral de Justiça, à Vice-Corregedora-Geral do Ministério Público e aos membros do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Com a palavra o cerimonial para seguir a solenidade. Neste momento, convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Gigante pela própria natureza.
Podem sentar-se. Agradecemos a presença dos procuradores e promotores de justiça, servidores e colaboradores do Ministério Público do Estado do Ceará. Procederemos agora à solenidade de posse da excelentíssima Procuradora de Justiça, Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, no cargo de Vice-Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Ceará. E para a leitura do termo de posse e exercício, convidamos a fazer uso da palavra a excelentíssima Promotora de Justiça e Secretária dos Órgãos Colegiados, Flávia Soares Unenberg. Bom dia a todos, a todas. Termo de posse e exercício que presta a Procuradora de Justiça, doutora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, no cargo de Vice-Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará. Aos 15 dias do mês de janeiro de 2020, em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará, sob a presidência do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Manuel Pinheiro Freitas, presentes os integrantes deste colegiado, promotores de justiça, servidores da Procuradoria-Geral de Justiça, familiares e convidados especiais, compareceu a excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, doutora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, para, nos termos dos artigos 31, inciso 1, a linha A da Lei Complementar Estadual 72 de 2008, assumir o cargo de Vice-Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, tendo em vista sua nomeação, mediante ato número 1/2020, datado de 7 de janeiro de 2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público, número 710, de 7 de janeiro de 2020. Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Rua Assunção, 1100, José Bonifácio, Fortaleza. E, para constar, eu, Flávia Soares Unenberg, promotora de Justiça e secretária dos órgãos colegiados do Ministério Público do Estado do Ceará, lavrei o presente termo, que vai devidamente assinado. Convidamos o excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça e presidente do Colégio de Procuradores de Justiça, Manuel Pinheiro Freitas, e a excelentíssima Procuradora de Justiça em Poçanda, Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, para assinarem o termo de posse e exercício. Solicitamos aos presentes que fiquem de pé, porque, neste momento, a excelentíssima Vice-Procuradora-Geral de Justiça, ora empossada, Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, prestará o compromisso legal. Para isso, solicitamos que, por gentileza, erga o braço direito e faça a leitura do termo de compromisso. Ao entrar em exercício perante o Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, prometo honrar a história da instituição, administrá-la com eficiência e probidade, tendo por objetivo promover a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis e a fiel observância da Constituição e das leis. Assim prometo. Podem sentar-se. Teremos agora a cerimônia de posse da excelentíssima Procuradora de Justiça, Maria José Marinho da Fonseca, no cargo de Vice-Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado do Ceará para o biênio 2020-2021. Convidamos a doutora Flávia Soares Unenberg, secretária dos órgãos colegiados, para fazer a leitura do termo de posse e exercício.
Termo de posse e exercício que presta a Procuradora de Justiça, doutora Maria José Marinho da Fonseca, no cargo de Vice-Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado do Ceará. Aos 15 dias do mês de janeiro de 2020, em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará, sob a presidência do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Manuel Pinheiro Freitas, presentes os integrantes deste colegiado, promotores de justiça, servidores da Procuradoria-Geral de Justiça, familiares e convidados especiais, compareceu a excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, doutora Maria José Marinho da Fonseca, para, nos termos dos artigos 31, inciso 1, a linha A, e 54 da Lei Complementar Estadual 72 de 2008, assumir o cargo de Vice-Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Ceará, tendo em vista sua nomeação mediante ato número 251/2019, datado de 18 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Ceará, número 707, de 26 de dezembro de 2019. E, para constar, Flávia Soares Duneberg, promotora de Justiça, secretária dos órgãos colegiados do Ministério Público do Estado do Ceará, lavrei o presente termo, que vai devidamente assinado. Convidamos o excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro Freitas, e a excelentíssima Procuradora de Justiça em Poçanda, Maria José Marinho da Fonseca, para assinar o termo de posse e exercício. Convidamos o Corregedor-Geral do Ministério Público, Pedro Casimiro Campos de Oliveira, para o momento do registro fotográfico oficial. Solicitamos aos presentes que fiquem de pé, para que a excelentíssima Vice-Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado do Ceará, ora empossada, Maria José Marinho da Fonseca, preste o compromisso legal. Ao tomar posse e entrar em exercício nas funções do cargo de Vice-Corregedor-Geral do Ministério Público, prometo desempenhá-lo com eficiência e seriedade, promovendo a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis e a fiel observância da Constituição e das leis. Podem sentar-se. Iniciaremos agora a cerimônia de posse e exercício dos membros do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça para o biênio 2020-2021. Convidamos a excelentíssima promotora de Justiça e secretária dos órgãos colegiados, Flávia Soares Duneberg, para fazer a leitura do termo de posse e exercício. Termo de posse que prestam os excelentíssimos senhores Procuradores de Justiça para integrar o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, biênio 2020-2021. Aos 15 dias do mês de janeiro de 2020, em sessão solene do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará, presidida pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Manuel Pinheiro Freitas, presentes os integrantes deste colegiado, promotores de justiça, servidores da Procuradoria-Geral de Justiça, familiares e convidados especiais, compareceram os excelentíssimos senhores procuradores de justiça. Integrantes mais antigos, doutor Luiz Eduardo dos Santos e doutor Manuel Lima Soares Filho. Integrante eleito, doutora Carmelita Maria Bruno Salles. Para
nos termos do artigo 13 da Lei Federal 8625, de 1993, e artigo 28, parágrafo 1º, da Lei Complementar Estadual 72, de 2008, com as alterações trazidas pela Lei Complementar Estadual 100, de 2011, tomarem posse como membros do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, por investidura a tempo certo com mandato de 2 anos, biênio 2020-2021, com início de exercício a partir do dia 15 de janeiro de 2020. Para constar, eu, Flávia Soares Uneberg, promotora de Justiça e secretária dos órgãos colegiados do Ministério Público do Ceará, lavrei o presente termo que vai devidamente assinado. Convidamos o excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro Freitas, e os excelentíssimos Procuradores de Justiça que irão compor o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, Dr. Luiz Eduardo dos Santos e Dr. Manuel Lima Soares Filho, e a excelentíssima Procuradora de Justiça eleita, Carmelita Maria Bruno Salles, para assinar o termo de posse e exercício. Solicitamos aos presentes que fiquem de pé. Neste momento, os procuradores de justiça empossados no órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça prestarão um compromisso legal. Para isto, solicitamos que, por gentileza, ergam o braço direito e façam a leitura do termo de compromisso a uma só voz. Podem sentar-se.
Doutora Carmelita. Doutora Carmelita. Carmelita. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, excelentíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, excelentíssima senhora Ouvidora-Geral do Ministério Público, excelentíssimo senhor Presidente da Associação Cearense do Ministério Público, excelentíssima senhora Secretária dos órgãos colegiados, eminentes pares, prezados presentes. Bom, em solenidade do Ministério Público do Estado do Ceará, sempre há discurso, não é? E é sempre bom, nessas ocasiões, refletirmos sobre a nossa instituição. No meu caso, estou há 35 anos. Esse ano completo 36, como muitos aqui do meu concurso. Luiz Eduardo e Carmelita já estão com 38 ou mais, não é isso? Então a doutora Mazé também está perto dos 40, não é? Então, somos já da parte mais antiga. E é bom refletir sobre o Ministério Público, a sua evolução histórica, institucional. Lá na primeira Constituição, essa primeira Constituição sequer fez menção expressa ao Ministério Público, mas estabeleceu que, nos juízos dos crimes cuja acusação não pertence à Câmara dos Deputados, acusará o procurador da Coroa e Soberania Nacional. Essa foi a menção à figura do procurador. A primeira Constituição Republicana de 1891 também não fez referência expressa, mas dispôs sobre a escolha do Procurador-Geral da República e sua iniciativa na revisão criminal. Já vai aparecendo a figura. A Constituição de 1934 faz referência expressa ao Ministério Público, no capítulo dos órgãos de cooperação. Institucionaliza o Ministério Público, prevê lei federal sobre a organização do Ministério Público da União. 34 já foi uma Constituição, houve uma Constituinte, houve todo um movimento democrático. Foi a primeira Constituição a trazer no seu texto as previsões de direitos sociais. Foi uma Constituição muito importante nesse sentido. Já em 1937, com o golpe do Estado Novo, não houve referência ao Ministério Público, mas disse respeito ao Procurador-Geral da República e ao 5º Constitucional. Em 46, na redemocratização, fez-se referência expressa ao Ministério Público em título próprio, sem vinculação aos poderes. Em 46, a Constituição Democrática de 46. Depois houve o golpe militar. E a Constituição outorgada pelos militares, a de 1967, fez referência expressa ao Ministério Público no capítulo destinado ao Poder Judiciário. Dizem os mais antigos ainda, que viveram esse tempo aqui, que o Ministério Público tinha, ali no tribunal, que era na Barão do Rio Branco, tinha lá uma salinha ali embaixo e tal. Hein? Pois é. Pronto, debaixo de uma escada e tal. Os antigos falavam muito nisso, não é? E que bom lembrar dos antigos, dos nossos antigos desbravadores, não é? O Ministério Público é mais antigo do que 1988, é mais antigo do que agora, 10 anos. O Ministério Público tem muita história. Pois bem, em 69 houve aquele emendão, que muitos falam que é uma nova Constituição. Na verdade,
houve uma emenda que modificou muita coisa da Constituição de 69 e fez referência expressa ao Ministério Público no capítulo destinado ao Poder Executivo. Muito bem. Veio a redemocratização e, como nós sabemos, a Constituição de 88 foi a que trouxe, no seu texto, uma definição mais avançada de Ministério Público que até então se conheceu no mundo. Pela definição do nosso Ministério Público, da norma constitucional de 88, o Ministério Público, no capítulo das funções essenciais à justiça, foi definido que teriam as funções constitucionais, as garantias e as vedações de seus membros. Na área civil, o Ministério Público adquiriu amplas funções, novas e amplas funções, destacando a sua atuação na tutela dos interesses difusos e coletivos. E aí vem meio ambiente, consumidor, patrimônio histórico, turístico, paisagístico, pessoa portadora de deficiência, crianças e adolescentes, saúde, comunidades indígenas, minorias. Será que tudo isso nós estamos dando conta? É sempre uma reflexão que nós fazemos. A cada gestão, o novo procurador busca fazer uma análise de tudo isso. Se nós estamos, há sempre mais alguma coisa a fazer, não é? Em que? Educação, vou falar na frente. É que no estado do Ceará, aí eu já me adianto, exatamente, foi de propósito. Que no estado do Ceará, nós não tínhamos essas promotorias, esses órgãos de execução, até 2006, 2007. Nós não tínhamos, simplesmente. Então, eu vou chegar lá, não é? Então, a luta pela Constituinte, muitos participaram aqui, muitos. Foi uma verdadeira mobilização de toda a classe, senhor Procurador-Geral, de toda a classe. O doutor Oscar lembra muito bem, nos deu muito apoio logístico, não é? Entrevistas com pessoas da imprensa eram mobilizadas, houve uma grande mobilização aqui. Doutor Fradique Acioli nós fizemos um movimento para a renovação da associação. Eu estive à frente disso, mas era um empossado no Ministério Público, um promotor iniciante. Então, não tinha como encabeçar uma chapa. Fiquei na vice e nós conseguimos o apoio do doutor Fradique Acioli. O doutor Fradique Acioli foi para Brasília. Nós ficamos aqui numa verdadeira mobilização, não é? Muitas vezes eu fui ao aeroporto, ao embarque dos parlamentares, para entregar emendas, entregar panfletos, conversar. E nós revezávamos, íamos a Brasília, um ou outro, enquanto o Fradique ficava lá. Tivemos aqui, antes da promulgação da Constituição, em pleno processo constituinte, quando o procurador-geral ainda era escolhido livremente pelo governador, não tinha lista. Ele escolhia um e pronto. E fazia parte do seu secretariado. Lembro-me do doutor Vasco Damasceno Eine, procurador-geral de Justiça, escolhido pelo então governador. E, antes da Constituição de 88, doutor Vasco se deparou com uma questão. Um secretário de Segurança, delegado da Polícia Federal e apresentado pelo novo governador como uma grande solução, um homem que foi feita muita propaganda de que agora a segurança pública estaria muito bem, tinha um tipo xerifão e tal, não é? Pronto. E esse cidadão ele cometeu um abuso de autoridade, ao mandar prender
sem motivação, sem uma ordem judicial, mandou prender uma determinada figura aqui, um médico, salvo engano. E o secretário de Segurança Pública, né? E o Procurador-Geral de Justiça recebeu uma representação, né, para o encaminhamento de um processo, possível processo de abuso de autoridade. E o doutor Vasco cumpriu o seu dever. Era o Procurador-Geral de Justiça e deu o exemplo de que o Ministério Público está acima de governo. O Ministério Público tem que cumprir suas funções. E ele denunciou, então, esse todo-poderoso secretário de Segurança Pública do Estado. Abriu-se uma crise, evidente. E, nesse período, nós vivíamos um período de inflação alta e nós tínhamos, a cada 6 meses, o reajuste dos nossos vencimentos. E nós estávamos conseguindo, a cada reajuste, manter a paridade. Mas, logo depois desse episódio, quem definia os vencimentos, a iniciativa era do governador do Estado. Não passava por nós aqui, nós não mandávamos o projeto, nem coisa nenhuma. Era o governador. E, depois desse episódio, o governador mandou o projeto de reajuste de todos, de tribunal, de todos, e aí quebrou a isonomia. O que aconteceu? Fizemos uma greve. O Ministério Público parou completamente. Foi um momento de maior mobilização. Aquele momento histórico foi aquela situação que nós chegamos àquilo, por conta daquela situação. É preciso sempre vermos isso, o momento histórico que se está vivendo. Foi em 1987, salvo engano. E doutor Vasco tentou resolver, pediu audiência ao governador, foi negada a audiência a ele, não foi negada, simplesmente não lhe responderam, mais ou menos isso. E doutor Vasco, então, renunciou. Foi um momento de muita emoção. Eu ainda tenho cópia da carta renúncia do doutor Vasco. E, então, abriu-se uma crise. Doutor Vasco mostrou o que é ser independente. Não, repito, o procurador-geral era escolhido livremente pelo o governador do Estado. Nem por isso, se quisesse, e o doutor Vasco quis, e mostrou, né, uma ação independente. Nem por isso era digamos assim, não tinha esse dever de lealdade, como eu ouvi de alguém também do passado, que teria um dever de lealdade. Não há dever de lealdade nenhum. Não é? Então, veio a Constituição de 88, nós avançamos, mas no Estado do Ceará ainda tínhamos problemas. Mesmo com a Constituição de 88. Tivemos que buscar a lei orgânica e fomos a Brasília. Eu tive a oportunidade de, durante 2 anos, ir a Brasília. A cada mês eu ia 2 ou 3 vezes a Brasília, em cada mês. E aí foi que as coisas foram melhorando, a isonomia, a dignidade remuneratória, né? E tem aqui muitos dos colegas que estiveram nessa luta, Mazé Marinho, Oscar, Magnólia, Eduardo Cortez, que foi um gigante nessa luta, do Eduardo Cortez, não é? Doutor Firmino Neto também, doutora Isabel Porto, doutor Luiz Eduardo. Então, eram pessoas que estavam à frente disso tudo, não é? Mas, meus amigos, para finalizar, no nosso Ministério Público, nós tivemos, sim, um pouco antes da Constituição, e eu narro esse fato para dizer que foi um momento importante, e esse, sim, deve ser marcado.
A defesa comunitária, como era falado, como foi concebido na época, o DECOM como defesa comunitária, 1985, não é? E era o procurador-geral, o doutor Ayrton Castelo Branco. O governador do Estado, foi um ato do governador do Estado, porque nós éramos atrelados ao Executivo. E a primeira coordenadora foi a doutora Socorro. Esse foi um momento, esse é um momento de dizer-se assim, isso foi feito, isso é real, isso foi feito, não é? Porque pessoas trabalharam para fazer isso, mesmo antes da Constituição. Tem o exemplo do doutor Vasco, tem esse exemplo do DECOM, do procurador Ayrton Castelo Branco, da procuradora Socorro. Quando a doutora Socorro assumiu, nós tivemos as promotorias do meio ambiente e de saúde pública, já dentro dessa questão dos interesses difusos e coletivos, dessa tutela, não é? Isso, sim, deve ser ressaltado. Mas faltava ainda educação, idoso, portador de deficiência, não é? Faltava tudo isso. Fundações. Nós não tínhamos aqui uma promotoria de fundações. Em 2006, 2007, nós fizemos isso. A criação dessas promotorias. Promotoria de defesa da cidadania, defesa da educação, defesa do idoso, defesa do patrimônio público, a promotoria de fundações. E, nesse interregno, também, a infância, por conta da lei, a lei que foi promulgada em 1990, salvo engano, não é? A lei respectiva, e foram criadas as promotorias. Então, o Ministério Público tem essa história, sim. Essa é a história real de quem realmente trabalha. Todos aqui, cada um de nós faz isso. E é preciso termos em mente que há uma responsabilidade. Esse Ministério Público atual, ele é fruto da Constituição de 88, e a Constituição de 88 é fruto de toda uma luta, de muita luta, para a superação de um regime autoritário que foi implantado por um golpe de Estado em 1964. Todos esses lutadores estiveram nessa luta e têm responsabilidades. Nós temos mais ainda, porque eles nos legaram essa Constituição, a Constituição cidadã. Nós temos o dever de cumprir e fazer cumprir essa Constituição. O dever de promover os direitos fundamentais. Aqui, abrangidos os direitos de liberdade, as garantias processuais, inclusive, sim, o Ministério Público tem o dever de primar pelas garantias fundamentais. E também os direitos sociais, é evidente. Meus amigos, eu peço desculpas por ter me alongado, mas é porque nós precisamos resgatar a nossa verdadeira, a nossa real história. E temos que sentir, nós precisamos sentir a nossa responsabilidade, porque assim nós teremos um campo de atuação amplo e realmente há muito a se fazer. O momento político que vive a nação é preocupante. Direitos são questionados, os direitos sociais. E aí cabe ao Ministério Público primar pela execução de políticas públicas. E nós aqui, nesse colegiado, o colegiado maior da instituição, nós temos de dar exemplo. Nós temos que apoiar a gestão do procurador, a gestão do corregedor,
apoiar a ação de todos os promotores, para dizer que o Ministério Público está presente e o Ministério Público deve cumprir a Constituição. É a Constituição cidadã, a Constituição social. Muito obrigado. Senhoras e senhores, bom dia. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Manuel Pinheiro, meu cordial bom dia e minhas boas-vindas ao nosso colegiado, porque é a primeira vez que eu venho aqui, uma vez que, na sua posse junto ao colegiado, eu tive que ir ao Tribunal de Justiça e, por isso, não me fiz presente. Excelentíssimo senhor, doutor Corregedor-Geral de Justiça, doutor Pedro Casimiro, excelentíssimo senhor presidente da Associação Cearense do Ministério Público, excelentíssima senhora secretária dos órgãos colegiados, excelentíssima senhora ouvidora do Ministério Público, doutora Vera Ferraz, excelentíssimas senhoras procuradoras e senhores procuradores, excelentíssimos senhores promotores, serventuários, advogados, pessoas presentes, colegas que, nesta data, assumem comigo o órgão especial do Ministério Público, doutor Manuel Lima Soares, e minha querida doutora Carmelita, excelentíssima senhora doutora vice-procuradora, minha querida Tereza Ângela Gondim Chaves, excelentíssima senhora doutora vice-corregedora, minha querida amiga de longas datas, Maria José Marinho Fonseca. Eu não ia falar porque aprendi no meu cerimonial que numa situação como esta não se deve falar de improviso. E o doutor Manuel fez muito bem quando sacou do seu bolso o seu improviso. Então, mas as palavras do doutor Manuel calaram alto na minha mente, calaram alto no meu coração e na minha vida. Eu dedico à instituição, a doutora Maria José me corrigiu, disse 38, ela disse 39. Eu dedico a essa nossa instituição 39 anos de trabalho. Então, essa nossa instituição, o doutor Manuel descreveu muito bem, quando lembrou a Constituição do Império e o procurador sendo designado para as primeiras obrigações penais e, logo em seguida, todas as outras, não deixando de lembrar a luta que tivemos aqui, doutor Oscar, doutora Maria José, doutor Cortês, doutor Firmino, doutora Carmelita e doutor Manuel, e quem vos fala, para que esse Ministério Público cearense se tornasse cada dia mais forte e cada dia mais coeso. Foi uma construção ímpar, em que todos nós colocamos nosso coração, nossa alma, nosso corpo e nossa vida. Hoje, temos um Ministério Público que cada dia aumenta, que cada dia cresce em matéria de serviço, porque a população cearense começou a acreditar naqueles homens que, por volta de 1970, 1980, começaram a produzir todos esses embriões que, hoje, fazem com que o Ministério Público atinja e faça com que
os anseios da sociedade sejam apreciados e atendidos. Mas o Ministério Público não vai parar aqui, como nós estamos. Não, o Ministério Público nunca parará, porque o Ministério Público é uma instituição ligada à sociedade. E a sociedade vive constantemente em mutação. Os valores existentes na sociedade mudam de acordo com os interesses culturais, com os interesses econômicos e com a emblemática do tempo e da natureza. Justamente porque os interesses da sociedade mudam com a emblemática do tempo e da natureza, com a emblemática da cultura, com a emblemática do interesse econômico. O Ministério Público tem que mudar e acompanhar a sociedade no sentido de auxiliá-la a fazer políticas públicas para que a sociedade e o povo possam ter dias cada vez melhores pelo qual o Estado foi projetado. Senhoras e senhores, com emoção, quero dizer que me sinto muito emocionado de, mais uma vez, assumir o órgão especial do Colégio de Procuradores. Aqui já estou, parece que foi ontem, aqui já estou há 12 anos. E, com muita emoção, assumo o órgão especial, fazendo aquela promessa solene, que é uma promessa que eu fiz ao início do exercício da minha atividade como promotor de justiça, que pretendo cumprir, quer esteja no órgão colegial, no órgão colegiado ou não. Muito obrigado e bom dia. Anunciamos agora a palavra da excelentíssima Procuradora de Justiça, Maria Magnólia Barbosa da Silva. Bom dia, Ministério Público. No início dessa cerimônia, eu pedi para fazer uso da palavra, porque eu era a mais antiga presente. Mas chegou o colega doutor Oscar. Na qualidade de mais antigo dos órgãos colegiados, a gente sempre faz uso da palavra mais antiga aqui presente do colégio. Perguntou, doutor Oscar, o senhor gostaria de fazer uso da palavra ou me permite? Sim, porque ela é qualidade. Certo, mas toda a liturgia, porque aqui no São Maria, porque sei que a representatividade será de igual. Muito obrigado. Então, eu falo em nome de todo o Colégio de Procuradores, na qualidade de momento de mais antiga, por deferência do doutor Oscar. Falo para parabenizar a posse da doutora Ângela Chaves, na qualidade de vice, parabenizar a posse da doutora Maria José Marinho, na posse de vice-corregedora, parabenizar a posse do nosso órgão especial, o nosso procurador, doutor Luiz Eduardo, doutor Manuel Soares e a doutora Carmelita. Quero só, além de parabenizar, pedir que o cerimonial, na próxima vez, na próxima posse, que vai ter futuramente, inverta, porque o correto é, primeiro, toma posse o Poder Legislativo, e o Poder Legislativo do Ministério Público é esse colégio de procurador. Então, deveria primeiro tomar posse do doutor Luiz Eduardo, Manuel Soares e Carmelita. Em seguida, o Poder Executivo, que aqui representa a doutora vice-procuradora, doutora Ângela, e a doutora Maria José. Então, na próxima, vamos inverter e seguir o respeito da liturgia dos cargos. O Colégio de Procurador se sente muito honrado em parabenizar aqui a nossa novata presente, doutora Elizabeth,
a doutora Elizabeth Maria Almeida de Oliveira. Minha querida Superbet. Aí vocês vão perguntar, por que Superbet? Porque somos as pioneiras no DECOM, Serviço Especial de Defesa Comunitária. E há um equívoco na história. A primeira coordenadora executiva sou eu, certo? E vou apresentar aos senhores as portarias devidas. Em virtude do movimento político, na época, eu tive que assumir minhas atribuições na comarca, retornando à comarca, como todos retornamos, mas trabalhando bastante, né? Isso aí, Superbet, a nossa equipe muito bem montada. Aqui hoje nós teremos, tinha aqui já a Sheila, vocês sabem por que chama a Sheila de Super Sheila, porque também integrava essa equipe pioneira na criação do Serviço Especial de Defesa Comunitária, cujo projeto eu e a doutora Vera Ferraz entregamos em mãos de doutora Socorro França, que à época era chefe de gabinete. E daí, então, surgiu o Serviço Especial de Defesa Comunitária. Tendo sido afastada, essa pessoa que aqui fala, por movimento político da Associação Cearense do Ministério Público, como bem relatou o nosso colega doutor Manuel Soares. E o movimento foi tão forte que a gente só escapou de não morrer de fome, porque a Isabel Porto levava comida para a gente. Comer para relaxar. A Isabel levava, e o Auxílio levava um chá, e a Perpétua levava comida. Porque foram 40 dias de greve. E realmente quem luta pela classe o suficiente para passar 40 dias de greve e passar fome e morrer de fome, quando termina a greve e sai vencedor, consequentemente, eu não ia continuar em um cargo cedido pelo PGJ. Bem, mas isso é história, e a história se faz presente aqui com pessoas que colaboraram. E tem um detalhe, o nosso porta-voz, doutor Manuel Lima Soares, não abria nem para o trem carregado de brasa. Ele chegava lá, não, vamos ficar aqui, vamos ficar. E a Isabelzinha, vocês têm que comer. E haja chá. Graças a Deus escapou, de hoje tem minha história para contar. Então, o Colégio Procurador se sente muito honrado, principalmente o senhor Procurador-Geral de Justiça, pelo senhor ter prestigiado, já mostrou que prestigia esse colegiado, colocando em sua assessoria alguns colegas nossos, certo? Eu tenho até aqui um destaque que para o lucrífico colega doutor Maurício, uma excelente escolha, a da Procap, a colega Vanja Pontes, aqui na coordenação do Centro de Apoio Operacional, o senhor já nos leva, operacional, da infância, da juventude e da educação, leva a nossa querida Elizabeth Maria Almeida, mas ela vai fazer um excelente serviço lá, doutor. O senhor vai ficar tão feliz, tão honrado, o senhor leva a melhor, viu, nesta área. O senhor tem realmente uma boa escolha. O senhor também coloca o nosso querido Antônio Irã Coelho Ciro, no núcleo de atuação especial, coloca o doutor José Wilson, coordenador do núcleo de processos administrativos e procedimentos disciplinares. E, acima de tudo, o senhor dá um destaque para os procuradores de justiça. O senhor marca de forma pioneira que quem ocupou o cargo de procurador de justiça merece um grande respeito e um grande destaque. O senhor coloca o doutor Plácido como diretor da Escola Superior do Ministério Público. É assim que se deve fazer. E eu continuo no Centro de Apoio da Cidadania. Não como coordenadora, porque eu não quero sair também das minhas funções, né? Mas como auxiliar. No Centro de Apoio da Cidadania. E o senhor realmente marca pioneiro quando coloca o doutor Plácido como diretor da Escola Superior do Ministério Público. Porque aqui a gente tem que aproveitar as pessoas que trabalham em determinado cargo e possa aumentar, contribuir para o engrandecimento da história do Ministério Público. O senhor Paulo França também colocou o nosso querido doutor Manuel Soares em uma assessoria institucional naquela época, ele inaugurou, salvo engano, a assessoria institucional constitucional. Vossa Excelência foi colocado. Que foi criado na gestão de Vossa Excelência, eu lembro de forma pioneira. Eu acho que todos os nossos procuradores de justiça que estão na atividade devem ocupar espaço de destaque, tendo em vista a história do Ministério Público. Isso vale. A Sônia do Nurcive. Foi, né? Dessa assessoria. Eu me lembro que também
foi pioneiro aqui, vocês não sabem, mas pioneiro em termos de computação, de internet, o nosso doutor Luiz Eduardo. Luiz Eduardo realmente foi pioneiro nessa área, eu não entendia nem de computador, porque era aqui, ele foi pioneiro nesse item, quer dizer, fez a história, deu o pontapé, e nós temos marcas aí funcionando à direita. Prestigio Vossa Excelência também quando escolheu a doutora Sônia Bandeira para ficar no núcleo civil, núcleo de procuradoria civil, certo? Então, isso é um respeito, a gente vê como respeito ao colégio de procurador. Quero, em nome desse colegiado, dizer que nós estamos dispostos, sim, que é um órgão superior, um órgão de administração superior. Nós estamos dispostos, sim, a colaborar com o governo de Vossa Excelência, desde que nos chame para compartilhar, porque o primeiro item que está na Lei 72 é a palavra consenso, acordo. E por esse motivo, da palavra consenso e acordo, é que existe uma previsão legal de que o Procurador-Geral de Justiça deve comparecer às reuniões mensais dos procuradores criminais e dos procuradores civis. Por que existe isso? Para que ele busque respostas para a instituição naquele determinado momento, para aquela gestão. Cada gestão tem um determinado problema para enfrentar, sendo que essa gestão vai enfrentar o maior dos problemas, que é, no momento, a lei anticrime. E quero agradecer a Vossa Excelência, que também prestigiou os procuradores criminais quando escolheu o secretário executivo das Procuradorias Crimes, e no momento que eu estou respondendo por esse cargo, eu assumi, atendi ao convite. Atendi como secretária executiva. Foi a Magnólia, é evidente que foi o secretário executivo. Então, quando a gente procura órgãos, procura instituições, a gente procura soluções. O Colégio de Procurador aqui sempre procurou contribuir com as gestões. Agora a gente precisa ser procurado mesmo. O senhor, digamos assim, o Procurador-Geral de Justiça sempre é o homem que mais sabe de política e sabe de procurar nos momentos, porque ninguém adivinha. Então nós temos aqui vários colegas, todos capacitados, com vontade de contribuir com essa instituição e o engrandecimento dessa instituição. Então, nesse começo do ano de 2020, bom dia, senhor Procurador-Geral de Justiça, parabéns por ocupar esse cargo, parabéns por presidir essa sessão e, acima de tudo, eu vou lhe dar duplamente parabéns se o senhor pagar a ATS desse mês. Muito obrigado. Em nome do Colégio de Procurador, eu agradeço, muito obrigado. Gostaram, garotos? Se pagar a ATS desse mês, mas os parabéns que o senhor vai ganhar? Porque é exatamente no mês de janeiro que a gente recebe uma parcela e eu anoto. Mês que vem, Muito obrigado. Anunciamos a palavra do excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça e presidente do Colégio de Procuradores de Justiça, Manuel Pinheiro Freitas. Bom dia a todos e a todas. Eu vou aproveitar para falar em pé aqui e aliviar um pouco a dor nas costas da minha dor crônica, que os senhores sabem que eu sinto. E quero saudar inicialmente Sua Excelência, o Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. Pedro Casimiro Campos de Oliveira, Sua Excelência, a Ouvidora-Geral do Ministério Público, doutora Vera Maria Fernandes Ferraz, senhores e senhoras que compõem este egrégio colegiado, recebam aqui a minha saudação respeitosa e carinhosa. Os senhores têm uma história de serviço prestado ao Ministério Público, que cada um dos seus membros e servidores tem o dever de valorizar. Saudar Sua Excelência, o presidente da Associação Cearense do Ministério Público, doutor Aliano Rebouças Júnior. Saudar Sua Excelência, secretário dos órgãos colegiados, a promotora de justiça Flávia Soares Gutenberg. Saudar os colegas promotores de justiça, servidores e colaboradores do Ministério Público que estão presentes a esta sessão solene. E eu serei muito breve nas minhas palavras, porque nós temos ainda duas sessões adiante, uma sessão ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça
e uma sessão ordinária do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, mas eu não poderia deixar aqui de meditar sobre as palavras muito sensatas dos colegas Manuel Lima Soares, Luiz Eduardo e Magnólia Barbosa, que fizeram aqui um repasso histórico da nossa instituição, deram aos presentes a oportunidade de refletir sobre essa longa construção do Ministério Público, uma instituição que vem sendo construída há mais de 4 séculos no nosso país, que tem passado por momentos difíceis, e este é mais um desses momentos, mas que eu tenho certeza de que nós todos unidos seremos capazes de manter a nossa instituição no bom rumo, fiel à Constituição e às leis, fiel às missões que foram outorgadas pela Carta Magna, e a geração que hoje assume a Procuradoria-Geral de Justiça tem consciência do dever histórico, das enormes responsabilidades que pesam sobre os ombros. Cada um de nós, procuradores e promotores, sabe muito bem que a sociedade espera do Ministério Público uma atuação cada vez mais eficiente nas várias áreas da sua atuação. A nossa instituição tem um perfil diferenciado no contexto mundial, até falei sobre isso no discurso de posse. Na maioria dos outros países, o Ministério Público tem uma atuação muito restrita ao processo penal. A nossa instituição, para além de ser o órgão propulsor e garante da imparcialidade da jurisdição criminal, é também um órgão promotor de direitos fundamentais. Um órgão que, a partir do começo dos anos 1980, tem ajudado a tirar os direitos sociais previstos na Constituição do papel, fazê-los concretos. Direitos sociais que foram solenemente proclamados em constituições e leis ao longo da história, mas que somente começaram a se tornar reais, palpáveis, visíveis, sensíveis aos mais vulneráveis, quando um órgão independente, altivo, sensível a essas causas, foi empoderado pela Constituição e pelas leis para exigir do próprio Estado as prestações que durante séculos não passaram de letra morta. Então a instituição tem enormes desafios pela frente, tem valorosos procuradores e promotores de justiça, servidores, colaboradores, que todos os dias se acordam motivados para dar o seu melhor, para fazer a diferença na vida das pessoas. Esse é o nosso compromisso, esse é o compromisso que eu tenho certeza que a doutora Ângela Gondim, assumindo a Vice-Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Maria José Marinho, assumindo a Vice-Corregedoria-Geral do Ministério Público, os doutores Luiz Eduardo dos Santos, Manuel Lima Soares e Carmelita Bruno Salles, assumindo também as relevantíssimas funções perante o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, estão dispostos a cumprir a cada dia, a cada instante, porque, como já foi dito aqui, cada um deles, ao longo de suas trajetórias institucionais, deram mostras eloquentes desse compromisso com o Ministério Público e com os mais relevantes interesses da sociedade. Então, eu agradeço a todos por terem participado dessa sessão, declaro encerrada a sessão solene e, em seguida, convoco a primeira sessão ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça. Muito obrigado.